Após se teletransportar, o cenário diante dos olhos de Mari mudou de um campo nevado para uma ampla sala. A cor básica dos móveis da sala era ébano amarronzado e parecia bastante digna, pois estava iluminada por uma iluminação cálida. O teto era uma cúpula suave e havia um par de portas duplas em sua frente. Essas portas maciças eram grandes o suficiente para rivalizar com as que se abriam para o Salão do Trono e eram flanqueadas por um par de golems, cada um com quase 3 metros de altura. Ambos os golems pareciam guerreiros e tinham sido construídos a partir de metais raros por um dos seres supremos, então eram mais poderosos do que os golems comuns. Por favor, me ajude a abrir a porta. Em resposta às palavras de Mari, um dos golems de cada lado colocou as mãos na porta e lentamente a abriu. Ouviu-se um som pesado quando as portas se abriram, de modo que várias pessoas poderiam caminhar lado a lado. E assim, Mari entrou na biblioteca. No entanto, a cena que se desenrolou diante dele não parecia só uma biblioteca, mas uma vista de um instituto ou algo semelhante. Sim, parecia mais uma galeria de arte. O chão e estantes estavam elaboradamente decorados e as estantes de livros também pareciam ornamentos. O chão brilhante e imaculado era um mosaico de parquet com padrões extremamente complexos. Acima havia um teto alto e uma sacada no mezanino do segundo andar. Além disso, havia uma sala cercada por inúmeras estantes de livros. Cada centímetro do teto hemisférico estava coberto de afrescos magníficos. Havia vitrines de vidro espalhadas pela sala, cada uma contendo vários livros dentro. Embora houvesse inúmeras fontes de luz, elas não produziam uma iluminação muito forte. Um ser humano certamente se encolheria, reclamando sobre a penumbra da sala. Não se podia ver todo o ambiente com um único olhar. As estantes de livros bloqueavam a visão. As portas se fecharam lentamente atrás de Mari em meio ao silêncio adequado da biblioteca. Sem a luz do lado de fora, o interior da sala parecia ainda mais escuro. Isso, combinado com o profundo silêncio, encheu a sala com uma atmosfera assustadora. Mas claro, Mari podia ver no escuro como se fosse na luz do dia. Sendo assim, ele não se sentiu assustado. Mari então entrou, acelerando um pouco o passo. Ele estava atualmente no Salão da Lógica. Essa biblioteca foi dividida em Salão da Lógica, Salão da Sabedoria, Salão da Magia e em várias outras salas menores, com propósitos específicos, como salas individuais para cada funcionário daqui. Com isso em mente, seu destino ainda parecia bem distante. Inúmeros livros enchiam as fileiras de estantes que se alinhavam na passagem de cada lado. Havia aproximadamente 5 tipos de livros em Yggdrasil. O primeiro tipo era o de dados de monstros, que poderiam ser usados para invocar monstros mercenários. Havia 3 tipos de monstros em Nazarick: os NPCs feitos à mão pelos membros da guilda, os monstros pop que nasciam automaticamente com nível de 30 ou menos e os monstros invocados que podiam servir como mercenários. Esses monstros mercenários tinham que ser convocados através de um ritual que usava um livro e depois gastava uma certa quantidade de dinheiro de acordo com seu nível. Portanto, não se podia convocá-los sem um livro. O segundo tipo eram itens mágicos. Certos cristais de dados só poderiam ser incorporados em um item do tipo livro. Na maior parte, os itens do tipo livro eram itens mágicos de uso único. A diferença entre livros e pergaminhos era que um deles só podia ser usado por jogadores com níveis em profissões relacionadas a usuários de magia. Já itens do tipo livro poderiam ser usados por qualquer jogador. O terceiro tipo eram itens de evento. Não era incomum que os itens necessários para se ganhar níveis em uma profissão específica assumissem a forma de livros. Quando Ainz quis evoluir de um mago esqueleto para um lich ancião, ele precisou do item conhecido como o Livro dos Mortos. Havia também livros como a Bibliografia da Pesquisa de Armas e a Anedota dos 4 Grandes Espíritos. E além dos itens de troca de profissões, também havia itens que permitiam que alguém aprendesse novas magias quando usado. O quarto tipo eram os de dados visuais. Em outras palavras, livros que continham dados visuais para espadas, escudos, armaduras e similares.
Qualquer pessoa com habilidades específicas de ferreiro poderia usar esses livros com as matérias-primas necessárias para produzir uma skin para algum item. O quinto tipo eram romances distribuídos em forma de livro. Os exemplos mais comumente vistos eram peças de literatura clássica cujos direitos autorais já haviam expirado, seguidos por material de apoio da equipe de desenvolvimento e, em seguida, histórias originais criadas por jogadores de Yggdrasil. Havia também algumas criações secundárias no universo de Yggdrasil ou orientações ao estilo de jornal. Dentro da grande tumba de Nazarick, a grande maioria dos livros dentro de sua biblioteca pertencia ao primeiro tipo, livros reunidos para invocar monstros mercenários. Claro, não havia necessidade de coletar tantos livros assim. Na verdade, mesmo que alguém despejasse todo o dinheiro reunido da guilda nesses livros, não seria possível invocar nem 1/10 dos monstros desses livros que preenchiam o lugar. Então por que eles tinham tantos livros assim? Bem, isso era porque os livros de invocação não eram particularmente caros, então os membros da guilda decidiram pôr mãos à obra e fizeram uma enorme pilha de cópias. Isso também servia ao propósito de ocultar itens importantes. Mari olhava para os livros dos dois lados enquanto caminhava. De repente, uma forma fantasmagórica apareceu entre as prateleiras, como se quisesse bloquear o seu caminho. O fantasma usava uma túnica preta e parecia se fundir na escuridão. Havia uma varinha de joias na cintura e várias joias amarradas em seu cinto. Debaixo do capuz havia um rosto esbranquiçado que já havia se transformado em cera cadavérica. Suas mãos eram somente pele e ossos, e toda vez que se movia, a escuridão fraca que o rodeava se movia também. Esse era um monstro especialmente famoso entre os usuários de magia mortos-vivos, conhecido como Lich Ancião. Em Yggdrasil, eles eram apelidados de os falsários brancos da não-riqueza. Monstros como estes eram de nível 30 e ficavam em segundo lugar entre os membros da família dos Lich Anciãos. Havia monstros com paletas invertidas como esses em Yggdrasil, coloquialmente apelidados como falsários vermelhos da não-riqueza e falsários pretos da não-riqueza. Todavia, este aqui era diferente dos Liches Anciãos no geral. Ele tinha uma braçadeira no braço esquerdo que dizia Bibliotecário J. Seja bem-vindo, Mari-sama. O Lich Ancião falou com uma voz rouca e truncada e depois se curvou em deferência, lenta mas profundamente, com uma das mãos agarrada a seu peito em um movimento firme e digno. Ah, eu vim procurar o bibliotecário-chefe. Ele está por aqui? O Lich Ancião fez uma pose como se estivesse pensando e então respondeu. O bibliotecário-chefe está atualmente fazendo pergaminhos, então deve estar na sala de artesanato. Obrigado. Permita-me lhe mostrar o caminho. Por favor, me siga. Não, como eu poderia importuná-lo assim? Não posso te afastar do seu trabalho. Não se preocupe. Ajudar os usuários da biblioteca é parte do meu trabalho. Tudo bem, então. Estarei aos seus cuidados. Um sorriso, então, apareceu no rosto medonho do Lich Ancião, e em seguida ele liderou o caminho a se seguir. Enquanto Mario seguia, ele olhou para os outros Lich Anciões e outros mortos-vivos do tipo usuário de magia que trabalhavam aqui, enquanto eles se dirigiam ao seu destino. Ah, sim. Gostaria que eu levasse esse livro de volta para o senhor? Ah, sim, por favor. O Lich Ancião pegou o livro de Mari e então olhou para o título. As Aventuras de Tom Sawyer. O senhor gostou? Foi muito interessante. Estou pensando no que eu devo ler agora. Permita-me recomendar-lhe um livro. Este aqui é muito engraçado. Fala sobre um assassinato e... chegamos. Muito obrigado. Mari abriu a porta para onde o Lich Ancião o havia guiado. O que deveria ter sido uma sala espaçosa parecia bem opressiva e apertada, graças às grandes prateleiras que cobriam todos os lados. As prateleiras estavam cheias de incontáveis reagentes, minérios, metais preciosos, rochas imbuídas de poder elemental, vários pós, órgãos de animais, todos dispostos em fileiras ordenadas. Havia também várias pilhas de pergaminhos. Alguns foram enrolados, enquanto outros estavam simplesmente jogados por ali. Todos esses eram os materiais necessários para se fazer os pergaminhos. É claro que isso aqui não eram todos os recursos que a grande tumba de Nazarick possuía. Havia várias centenas de vezes esse valor armazenado na tesouraria. Apenas os suprimentos que seriam prontamente usados eram armazenados nessa sala. Havia uma mesa extremamente grande no centro, com um pedaço de pergaminho aberto sobre ela. Diante da mesa
havia um corpo esquelético que parecia uma fusão de ossos humanos e animais. Ele não era muito alto, com cerca de 1,5 metros de altura. 2 chifres de aparência demoníaca se projetavam de sua cabeça e ele tinha mãos com apenas 4 dedos, e abaixo de seus tornozelos haviam patas que pareciam ter sido fundidas com os ossos. Essa criatura bizarra estava envolta em uma toga de cor açafrão. Além disso, um capuz de material semelhante cobria sua cabeça sem ser perfurado pelos chifres, e havia outro pedaço de pano em volta da cintura. Além disso, ele usava uma pulseira de prata com uma joia multicolorida nela. Também havia um anque dourado em volta de seu pescoço e vários anéis estranhos com aparência complexa em seus dedos ossudos, que pareciam estar enrolados ao redor dos dedos. Havia joias anexadas à sua toga que fazia parecer que eram faixas. Cada uma delas era um item mágico bastante poderoso. Ele usava vários pergaminhos no cinto, como se fossem espadas prontas para serem desembainhadas. Embora suas vestimentas fossem bem únicas, ele era só um mago esqueleto, uma das espécies básicas de mortos-vivos e o estágio anterior ao Lich Ancião. No entanto, esse mago esqueleto era o principal bibliotecário desta enorme biblioteca, Titus Anaeus Secundus. Este ser não havia sido criado pelos seres supremos para se concentrar em poder de combate, mas sim na capacidade de criação de itens. De fato, o seu nível total era maior do que o do Lich Ancião de antes. Veio na hora certa, Mari-sama. Eu lhe dou minhas boas-vindas. Ah, é um prazer encontrá-lo, Titus-san. Eu vim lhe pedir um favor. Certo, então me diga, que negócios o trazem até aqui? Ah, sim. Eu gostaria de pedir emprestado seus vassalos que estão acima do nível 75. Compreendo. O senhor pretende visitar o mundo exterior, estou correto? Sim, isso mesmo. Como você sabia? Eu nunca esqueço as palavras do meu governante, Ain-sama. Depois de considerar as palavras dele, eu considerei a sua situação e adivinhei imediatamente. Muito bem, então. Titus passou apenas um momento pensando. Eu lhe emprestarei os overlords desta biblioteca, Coquius, Ulpius, Aélios, Fúlvios e Aurélios. Hã? Sério? Mas é claro, com toda honestidade, o potencial de batalha deles é um tanto excessivo para a biblioteca. Em vez de fazê-los ficar aqui em ócio o dia todo, é muito melhor que eles sejam os seus acompanhantes. Tenho certeza que isso os deixará muito felizes. Ah, muito obrigado. Dito isto, eu irei pedir uma recompensa. Eu gostaria que o senhor me ajudasse com uma tarefa, com a criação de pergaminhos. Ah, certamente. O que eu devo fazer? Não se preocupe. Assim que eu disser agora, gentilmente conjure uma magia de 4º nível neste pergaminho. Isso é tudo. Mas que tipo de magia eu devo lançar? A escolha é sua. Mari ficou intrigado. Ser dito para decidir por si só era muito difícil. Ele não sabia se deveria usar apenas uma magia comum para isso. Havia uma pequena mesa ao lado da mesa de desenho com o pergaminho. Titus estendeu sua mão ossuda para essa mesa e tocou uma pilha de ouro brilhante, moedas de ouro de Yggdrasil. De repente, as moedas de ouro derreteram debaixo de sua palma ossuda e elas fluíram ao longo do pergaminho como se tivessem mente própria. O líquido dourado serpenteou pelo pergaminho e depois se dispersou, como se já tivesse se decidido para onde ir. No intervalo entre uma respiração e outra, um círculo mágico de ouro cobriu o pergaminho. O rendilhado místico era ao mesmo tempo complexo e delicado. Agora! Mari, que estava aguardando nervosamente a ordem, lançou sua magia como se tivesse sido pego de surpresa. Mari então sentiu sua magia sendo sugada pelo círculo mágico no pergaminho. Normalmente isso teria concluído sua criação. Isso era o que Mari pensava, pelo menos até agora. Então houve uma chama vermelha brilhante. Algo impossível aconteceu naquela mesa de desenho. Mari olhou em estado de choque quando o pergaminho queimou como se tivesse sido embebido em álcool. Mas dentro de alguns momentos, o fogo se apagou. Os eventos de agora a pouco pareciam uma ilusão depois que isso aconteceu. Não havia vestígio nenhum de fogo, nem mesmo o cheiro de queimado permaneceu no ar. No entanto, havia evidências na mesa que provaram que o que acabara de acontecer não era uma ilusão. Esses eram os restos do pergaminho, suas cinzas. Titus parecia ter antecipado isso e suavemente pegou as cinzas para examiná-las. Então isso significa que não podemos impregná-los com magias de 4º nível. Parece que confirmei que isso não tem nada a ver com o poder de quem conjura. Tito então murmurou algo como:
A amostra de 10 anos de idade foi um fracasso. E começou a fazer anotações. O que aconteceu? Foi algo que eu fiz de errado? Não se preocupe, eu tentei usar os materiais deste mundo para fazer pergaminhos, a fim de economizar em custos, mas a qualidade deles é simplesmente horrível se comparada aos materiais de Nazarick. O nível de uma magia limitava os materiais que poderiam ser usados para fazer um pergaminho que acontece. Por exemplo, pergaminhos feitos com scrolls de nível médio poderiam conter uma magia de segundo nível no máximo, mas não a de um nível mais alto. Se alguém usasse o grau mais alto de pergaminho, feito com couro de dragão, poderia escrever uma magia de até 10º nível nele. Naturalmente, o couro de dragão era um material especial que exigia matar um dragão. Por essa razão, os membros da guilda Ainz Ongom se uniram para fazer um criadouro de dragões, mas isso foi nos dias de Yggdrasil. Até que pudessem verificar que este mundo continha dragões, bem como outras feras, Ainz havia imposto uma leve restrição ao uso de couro de dragão. Ele não podia fazer algo tolo como gastar um recurso que não se podia renovar. Afinal, não havia como dizer quando ele poderia precisar usá-lo. Você não pode usar os meus dragões. Mas é claro, jamais faria tal coisa, ainda mais que os seus dragões foram especialmente invocados pela manifestação da vontade dos seres supremos. Fazer qualquer coisa para prejudicá-los é estritamente proibido. Mari soltou um suspiro de alívio. Titus olhou para ele com interesse em seus olhos, depois varreu as cinzas em uma lixeira. Bem, então isso significa que os materiais deste mundo não são adequados para fazer pergaminhos? Os olhos de Mari olharam para os restos queimados do pergaminho. Possivelmente. Ou melhor, eu não tenho certeza. Pode ser que meus métodos de fabricação não sejam considerados ortodoxos nesse mundo. Por exemplo, eles parecem produzir poções de uma maneira muito diferente da minha. Mas você tem certeza? Não pode ser culpa do pergaminho? Você quer dizer um possível defeito? Bem, eu já usei os pergaminhos deste mundo para vários experimentos, mas sempre que eu tento imbuir uma magia acima do 3º nível, recebo o mesmo resultado: destruição. É bem provável que o pergaminho se desintegre porque o poder mágico não pode ser infundido nele. Mas os usuários de magia desse mundo usam só esse tipo de pergaminho, não é? Não, o que eu acabei de descartar não é um pergaminho típico usado pelos usuários de magia deste mundo. Porém, depois de considerar que existem várias nações neste mundo, não posso garantir que ninguém tenha usado um pergaminho como este antes. Quando eu tentei usar os pergaminhos das nações perto de Nazarick, bem... Titus produziu uma pilha de pergaminhos que pareciam diferentes dos de antes. Os resultados experimentais foram ainda piores. Eles estavam limitados a magias de 1º nível. Então isso significa que os humanos sabem fazer bom uso de materiais mais pobres? Talvez. Na verdade, eu creio que pode ser uma diferença tecnológica. Mesmo que me doa admitir, a técnica deles é até certo ponto mais refinada do que a nossa. Eu adoraria adquirir essa nova tecnologia e melhorar minhas habilidades. Que incrível! Mari não sentia nada além de respeito pelo espírito de autoaperfeiçoamento do bibliotecário-chefe. Tudo isso é para o bem do Supremo. Então, Guardião Mari, como concordamos, eu lhe emprestarei os Overlords. Venha comigo.